Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, não é porque era seu dia, mas a Milena era a menina mais linda daquela festa. Estava completando 15 anos e seus pais fizeram uma festinha bonita para comemorar. Eu já senti uma certa atração por ela. Ela já mexia comigo. Mas digo com certeza que foi naquele momento, naquele dia, que eu me apaixonei verdadeiramente. A gente já se conhecia há uns 2 anos, desde quando eu e a minha família nos mudamos para aquela casa. Ela morava bem ao lado. No começo, pelo fato de tanto eu quanto ela sermos assim, muito jovens ainda, tínhamos, tanto eu quanto ela, 13 anos. Confesso que nem reparava muito naquela menina que estava ali sempre no quintal ao lado. Na verdade, a gente mal conversava. Mas desde que começamos a estudar na mesma escola e passamos a conversar, ela começou a despertar essa coisa em mim. Antes dessa festa, já tínhamos até trocado uns beijinhos na escola. Só que, sabe aquela coisa de adolescente? Na sua festa, dancei uma música com ela e aproveitei para fazer um monte de elogios. Dizia o quanto ela estava linda, sabe? E ela se desmanchou toda. Olha, se meus pais não estivessem ali de olho, eu teria lhe dado um beijo na boca. Vontade não faltou. E pelo modo como ficou me olhando, acho que ela também sentiu. Ela também queria. Quer dizer, não lhe dei um beijo ali enquanto a gente dançava. Só que depois acabamos ficando a sós num lugar assim meio escondido e o beijo então aconteceu. Eu acho que eu nunca senti o coração batendo tanto. O fato é que depois dessa festa passamos a ficar direto. Não era um namoro, a gente só ficava. E só de vez em quando. Nunca passamos dos beijos, abraços, mas para um adolescente, tava bom demais. Lembro que nas férias escolares de verão, ela ficou bem pouco em casa. Passou um período na praia com a avó, depois foi passear na casa de uma tia. Olha, morri de saudade dessa menina. Foi nesse período que eu tive certeza de que estava mesmo gostando dela. Não tirava sua imagem do pensamento. Vivia com o coração apertado. Sabe, aquele desânimo, aquela tristeza, esperando que ela voltasse. E quando ela voltou, no comecinho de fevereiro, percebi que ela estava meio diferente. Sei lá, quando eu soube que ela estava lá, já, olha, eu fiquei numa alegria, empolgado assim de um jeito. Só que tudo veio abaixo quando a gente se encontrou. Quando eu fui tentar lhe dar um beijo, ela virou a cara. Chegou a colocar a mão assim na frente para que eu não a abraçasse. Sentia aquele gelo por dentro. Perguntei se estava tudo bem, ela falou que sim, mas não explicou nada. Se afastou. Nem quis ficar ali conversando comigo. Depois falando com outra amiga. Essa outra amiga, que era amiga dela também, foi quem me deu a notícia. Eu vi que alguma coisa tinha acontecido, mas como que eu saberia, né? Não podia imaginar. Pois essa menina me tirou toda a dúvida que eu tinha. Olha, Sidney, eu sei que você gosta dela, mas ela me contou que conheceu um rapaz lá perto da casa da tia dela. Sério? É, e pelo jeito ela tá gostando dele. Tá, mas ela falou mais alguma coisa? Se eles ficaram? Essa menina só balançou a cabeça, dizendo que sim. Eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida. E o pior foi que esse cara, volta e meia, aparecia ali no bairro. Pensem como que eu me senti quando vi os dois juntos pela primeira vez. Olha, foi um golpe. Eu quis partir para cima dele. Só que ele aparentava ser mais velho, devia ter, sei lá, uns 18,
17 anos, até onde eu sabia, eles estavam namorando sem os pais da Milena saber. Olha, me deu uma vontade de contar tudo para eles. Só que se fizesse isso, naturalmente que a Milena ia ficar uma fera comigo, né? Quem sabe nem quisesse mais olhar na minha cara. Começou o meu sofrimento. E um dia, para aumentar meu castigo, aquela nossa amiga em comum me contou que a Milena tinha contado para ela que havia perdido a virgindade com aquele cara. Pensa no estado de tristeza, de melancolia e de raiva que eu fiquei. Olha, aquilo me doeu como um soco no queixo. Deu aquela raiva, depois aquela moleza no corpo todo. O que eu podia fazer? Nada. Absolutamente nada, a não ser me conformar. Ela estava apaixonada pelo cara, só podia. Depois de um tempo, o infame começou a frequentar a casa dela. E eu concluí que os pais da Milena tinham aceitado o namoro dos dois. E aí foi o fim das minhas ilusões, né? Claro que tentei tirar essa menina do pensamento de todas as formas, até porque era só sofrimento. Até fiquei com outras meninas, mas só eu sei o vazio que eu sentia depois, porque era ela que eu queria. E o fato de morar justamente ali, ao lado da sua casa, de vê-la todos os dias, claro que dificultou muito a minha tentativa de tirá-la da cabeça. Como que eu ia esquecê-la se ela estava todo dia ali? O pior é que bastava vê-la pro meu coração quase saltar pela boca. E o detalhe é que quanto mais o tempo passava, parece que mais linda ela ficava. Perto de completar 18 anos, eu escutei uma conversa, um zum ali em casa mesmo, envolvendo o nome da Milena, e que me deixou embasbacado. Escutei, meio sem querer, a mãe comentando com meu pai. Nossa, coitada da Selma, viu? Tá passando um perrengue danado com aquela filha. Selma era a mãe da Milena. Sabe, na hora não entendi por que a mãe dela falou aquilo. Como assim, passando um perrengue? Será que a Milena mandava aprontando? Fiquei de ouvido bem aberto para ver se conseguia ouvir mais alguma coisa. Até prendi a respiração nisso. Depois que o pai perguntou o que tinha acontecido, a mãe completou. Então, ela veio me contar que achou até droga nas coisas dela. Coitada, ela anda tão nervosa, não sabe o que fazer. Olha, eu gelei quando vi aquilo. E juro, nem nos meus piores pesadelos eu cheguei a pensar em alguma coisa assim. Droga, Milena? Será que eu tinha ouvido direito? Mas que tipo de droga? Eu não consegui imaginar uma menina tão linda e delicada como ela usando essas porcarias. Como não conversava mais com ela, a gente tinha meio que se afastado, desde que ela conheceu aquele cara, e isso já fazia mais de 2 anos, eu não tinha nem como tirar limpo. Tinha a mínima ideia. De todo modo, olha, essa notícia acabou comigo. Mesmo, diretamente pelo menos, eu não tendo nada a ver. Fiquei muito preocupado com ela. Não estávamos mais juntos. Ela nem dava bola para mim, mas eu continuava apaixonado. Não queria o seu mal, nem que ele enveredasse por um caminho sem volta. Tempos depois, eu soube que ela não estava mais namorando aquele verme, pelo menos não oficialmente, mas continuava se encontrando com eles escondidas. O que eu concluí? Que seus pais haviam proibido ela de continuar se encontrando com o cara,
E o motivo, quem sabe, fosse porque era ele o responsável pela Milena estar metida com droga. Sim, o que mais que eu podia pensar? Foi só então que eu liguei uma coisa na outra. Foi esse desgraçado. Só pode. Olha como me doeu saber disso. Que a menina, por quem eu era apaixonado, estava metida com coisas que não prestava e com quase certeza absoluta por causa daquele Arigó. Tudo bem. Ela nem dava mais bola para mim. Mas eu me preocupava, sofria. Para encurtar a história, ao longo do tempo, como tudo foi piorando, como parece que ela começou a se afundar cada dia mais, logo que ela completou 19 anos, seus pais tiveram de interná-la pela primeira vez numa clínica de recuperação. Eu soube através da minha mãe. Olha, aquilo me feriu de morte. Nessas alturas, eu sei que já devia ter esquecido essa menina, tirado ela da cabeça. Mas o que eu podia fazer? Não conseguia. Parecia uma sina. O detalhe é que ela ficava internada durante alguns meses, depois saía. Ficava bem durante um tempo, mas logo recaía de novo. E seus pais não tinham outra saída a não ser interná-la outra vez. Um dia, inclusive, ela até fugiu da clínica. Eu, sinceramente, não conseguia acreditar que esse tipo de coisa estivesse acontecendo com ela. Se ela não tivesse me deixado para ficar com aquele idiota, eu tenho certeza que ela não estaria passando por isso. Porque com toda certeza, embora nunca alguém tenha me dito assim com todas as letras, é claro que tinha sido ele a carregá-la para o mundo ruim da droga. Se ela tivesse continuado comigo, eu ia cuidar tanto dessa garota, lhe dar tanto carinho. Não ia conduzi-la ao precipício como fez aquele infame. E só de pensar nisso, eu me revoltava tanto. Minha vontade era de ir atrás dele. E sabe, pegar esse cara pelo pescoço e torcer até que Deus me perdoe. Sempre que eu sabia que alguma coisa tinha acontecido com ela, ela tinha feito alguma coisa de errado, me doía o coração. Mas não podia fazer nada. Lembro que quando completei 21 anos, passei na faculdade de Educação Física. Foi bem nessa época que a gente se mudou ali daquela casa. Morávamos de aluguel. E como meu pai tinha recebido um dinheiro de um processo, que ele tinha movido há algum tempo, acabou dando entrada num apartamento. E assim a gente acabou se mudando dali. Só que o apartamento ficava no mesmo bairro, um pouco mais afastado ali de onde a gente morava, mas não muito longe. Olha, eu achei essa mudança a melhor coisa que podia me acontecer, porque dessa maneira ia parar de pensar, ou pelo menos de ter notícias da Milena e de vê-la. Quem sabe conseguisse finalmente virar essa página. E aos poucos, bem devagar, é verdade, eu realmente fui deixando de pensar tanto nela. Passei a focar em mim, né? O tempo foi passando, não tive mais notícias da Milena. Até que perto de terminar o terceiro ano da faculdade, conheci uma garota. A Kátia também estudava na faculdade de Educação Física, embora fizesse um outro curso. Nessas alturas, eu já estava trabalhando numa academia. Fazia também trabalho de personal trainer, assim, por fora. Sabe, minha vida estava tomando um rumo. Era corrido. Claro que era, mas eu estava conseguindo levar tudo numa boa. E o mais importante, estava feliz. Namorando uma pessoa que era, sabe, muito especial. E o melhor, que também gostava de mim.
Olha, posso dizer sem medo de errar que eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Me formei, a Kátia ainda tinha mais um ano de faculdade e eu já comecei a ver um outro curso. Pós-graduação, porque eu queria me especializar, até para poder melhorar, né? Crescer profissionalmente, ganhar mais. Nesse período já trabalhava em 2 academias. Inclusive, minha namorada treinava numa delas. E olha, eu estava tão feliz, tão satisfeito com tudo, cheio de planos, cheio de sonhos. Até que um dia, lembro que eu tinha terminado o meu turno ali na academia e, como às vezes fazia, fui tomar um suco. Estava ali distraído, conferindo as mensagens do celular. Mas sabe o que é distração? Mas põe distração nisso. Viajando assim, sabe? Rodando o celular. De repente eu ouvi aquela voz. Oi, Sidney, tudo bom? Nossa, como você mudou. Olha, pode parecer até mentira. Mas mesmo antes de ter visto a pessoa, eu já sabia quem era. Reconheci a voz. Tanto que antes mesmo de me virar, meu corpo todo estremeceu. Era ela que estava ali me olhando daquele modo. Olha, eu não soube nem identificar. Era Milena. Sabe quando a coisa te pega assim de um jeito, você não espera. Eu tinha acabado de tomar um gole do suco e quase engasguei. Depois que, enfim, me recobrei um pouco, ainda sem acreditar, eu falei: Milena, nossa, será a última pessoa que eu imaginei que pudesse encontrar aqui. Pois é, mas o impossível acontece, né? Aqui estou eu. Mas o que você está fazendo aqui? Não me diga que começou a treinar. Ela falou que já fazia um tempo que andava treinando ali, só que num outro horário, e que tinha mudado para a noite para conciliar com o trabalho. Olha, saber daquilo me espantou, porque se estava treinando, significava que tinha mudado o estilo de vida, né? Provavelmente não estava mais usando droga. Só que eu fiquei meio sem jeito de tocar nesse assunto com ela. Perguntar alguma coisa. Nem toquei no assunto. Só falei aquilo. Puxa, que bom. Aliás, não sei se você sabe, mas eu me formei em educação física. Estou, inclusive, me especializando. Sou professor aqui. Ela fez assim uma cara. E depois só falou: eu soube. Aliás, Sidney, não vou mentir para você, viu? Foi isso que me motivou a passar pro turno da noite. Olha, aquilo me deixou tão surpreso. E fiquei mais espantado ainda quando ela me disse que havia estado ali na academia uma vez, no horário da noite, já que ela trabalhava e tinha dificuldade de horário. Só às vezes é que podia ir à noite, às vezes não dava durante o dia. E nesse dia em especial, tinha me visto, mas que eu não a vi. E ela foi lá e se informou, ficou sabendo que eu dava aulas, supervisionava, e depois de pensar um pouco, decidiu mudar o horário do treino. Tudo, segundo ela, para tentar se reaproximar de mim. Olha, quando ela falou aquilo, não vou mentir. É uma coisa assim que eu não consigo nem dizer o nome dentro de mim. Ela tinha mudado. Não vou dizer que continuava aquela mesma Milena que eu tinha conhecido. A gente sabe que a aparência de uma pessoa muda, né? Não só pela passagem do tempo, mas principalmente quando ela está fazendo uso de drogas, né? Para falar o português bem claro. E com ela não foi diferente. De todo modo, continuava linda. Pelo menos para mim. Olha, eu não soube nem o que dizer quando ela me falou aquelas coisas. E no fim ainda acrescentou: escuta, você tá indo para casa?
Não quer ir para um outro lugar? A gente pode conversar. Fiquei mudo. Não soube nem o que dizer. Até porque ela me pegou de surpresa. No fim, acabei dizendo que não podia. Mas não expliquei o motivo. Ela ficou meio desconcertada. Acho que não esperava, né? Depois disse: tá bom, tem problema não. A gente pode deixar para um outro dia, né? Olha, eu até devia ter explicado, assim, de uma forma bem clara, que não podia, porque estava namorando. Não tinha como a gente sair para conversar, mas não sei o que me deu, eu travei. Pior, ela perguntou se eu estava de carro, se podia lhe dar uma carona até sua casa. Ela continuava morando no mesmo lugar, assim a gente poderia ir conversando durante o trajeto. E aí, até para não ser indelicado, concordei. Olha, não preciso nem dizer como estava me sentindo quando entramos no carro, naquele estacionamento. Meu coração parecia um tambor. Ela ficou me elogiando o tempo todo. Falou que eu estava diferente, mais bonito, musculoso, mais forte. Parecia até um atleta. Aí começou a recordar lá os nossos tempos de adolescência, das vezes que tínhamos ficado. Uma hora chegou a dizer: quer saber? Eu fui uma boba quando larguei de você por causa do Gerson. Olha, minha vida só andou para trás depois disso. Você sabia que foi ele que me fez começar a usar droga? Nossa, por causa dele quase joguei minha vida no lixo. Olha, eu não perguntei nada, juro. Foi ela que resolveu falar do passado, do relacionamento com esse cara. E ela ficou ali falando, relembrando, e eu só ouvindo. Olha, eu nunca mais tinha passado ali naquela rua, desde que a gente tinha se mudado. E não vou mentir que rever a sua casa, a casa onde ela morava, mexeu muito comigo. Já tínhamos ficado algumas vezes ali naquela rua, escondido, claro, né? Porque na época, quando a gente foi se despedir, ela veio pra cima de mim e me deu um beijo na boca. Todo rápido, assim. Eu sei que pelo fato de ter uma namorada, eu devia ter evitado, mas não consegui, digamos assim. O beijo acabou acontecendo, só que logo me dei conta de que não estava agindo legal com a minha namorada. E me retraí. Ela ficou me olhando assim, meio sem entender. E foi então que eu me vi obrigado a lhe dar uma explicação. Pensei comigo, é agora ou nunca, né? Falei que aquilo não era certo, até porque eu tinha uma namorada. Olha, o semblante dessa mulher se transformou. Ela perguntou se eu estava falando sério. E depois me fez aquela pergunta clássica: você gosta dela? Falei que sim, claro. Ficou um clima bem chato depois disso. Até pensei que ela fosse mudar o horário do treino na academia. Mas não. Para minha surpresa, continuou treinando à noite. E olha, não vou mentir, até porque não dá. Depois que essa mulher ressurgiu na minha vida, que passou a treinar todo dia ali na academia, no meu horário, eu não estou conseguindo dormir direito. E o pior, parece que ela fica me provocando. Eu tenho a impressão de que às vezes ela está se insinuando para mim, dando um jeito de se tornar mais presente a cada dia. E o detalhe foi que ela disse que ainda ia conseguir me reconquistar. Que eu ainda seria dela de novo. Palavras que saíram da sua boca. Eu sei que se fosse só um pouco sensato, já teria parado de trabalhar naquela academia. Até porque tudo isso está refletindo, inclusive, no meu namoro com a Kátia e também no meu trabalho, de uma forma geral. A Kátia, inclusive, já notou que eu ando esquisito.
E eu também não sei mais o que fazer, porque é inegável que eu ando perturbado, confuso. Gosto da minha namorada, mas desde que a Melinda ressurgiu, que eu ando sem saber o que fazer. Aquele beijo que ela me deu, mesmo sendo um beijo de nada, assim, causou um terremoto aqui dentro de mim. Sabe, tem horas que eu penso que aquela paixão voltou. Porque eu ando pensando tanto nessa mulher. Quando ela está perto, por exemplo, ali na academia, eu não consigo me concentrar em nada. Só sinto vontade de ficar olhando para ela. Não quero cometer um erro. Também não quero magoar ninguém. Muito menos alguém que não merece, mas acho que isso ainda vai acabar comigo. E é por isso que todos os dias eu penso, e olha, tô prestes a pedir a conta ali naquele lugar. Não quero mais ficar ali, porque ali tem uma tentação que está me puxando demais. Eu não quero fazer tudo errado, meu Deus, por isso me livra desta tentação.